Eu penso que o presidente tem que justificar para a sociedade brasileira os entraves que ele tem encontrado nesse caminho de poder reconstruir o país. E a questão do Banco Central, neste momento, tem sido um entrave, tá, né? Pelo seguinte, o presidente do Banco Central, que tem independência, ele não foi nomeado pelo presidente Lula, ele foi nomeado pelo ex-presidente. Ele fazia até um mês atrás, aí, parte de um grupo de ministros do presidente Bolsonaro, né? E ele não justificou de maneira clara o que significa isso. E a taxa de juros nessa altura não está só inviabilizando o governo, está inviabilizando o crédito no país. Ou seja, um país não cresce sem crédito. E eu me refiro também ao crédito ao trabalhador, mas também às empresas. Imagina, por exemplo, que essas empresas que tomaram crédito antes da pandemia a um juro, na época da Selic, de 2%. E na pandemia tiveram o teu negócio prejudicado em função da queda da atividade econômica. E depois tem que renegociar essa dívida agora a um juro baseado na Selic a 13%. Ou seja, negócio nenhum no mundo para em pé dessa maneira. Me espanta, por exemplo, os deputados bolsonaristas não se referirem a essa dinâmica do Banco Central, que está atirando no coração do empresariado brasileiro, eles que tanto defendem, né, a livre iniciativa, o investimento na economia, enfim. Então, essa luta do presidente não é uma luta que ele está fazendo sozinho, ele está fazendo em nome da sociedade brasileira, e digo com muito vigor, com muita justificativa, e está dando todos os sinais para o Banco Central e para o mercado de que tem responsabilidade fiscal no governo, que o governo não vai gastar mais do que arrecada, não vai fazer gasto desnecessário de perspectiva eleitoral, muito pelo contrário, tentando repactuar. Agora, recentemente, reviu aqueles isenções de combustível de maneira irresponsável dado pelo presidente anterior à luz da eleição, para poder garantir que o Estado vai ter recurso suficiente para cumprir os seus compromissos. Então o presidente está fazendo ali uma luta política legítima, no meu ponto de vista, e não tem de atrapalhar a economia. Tanto é que o dólar está estável, a inflação está estável, o emprego está estável, ou seja, o país tem uma perspectiva muito positiva de crescimento. Agora, a gente está enfrentando no Congresso Nacional, Tainá, esse tipo de oposição que você acabou de ouvir aqui, em absoluto, é só frase pronta de discurso do passado. Quem falou em Cuba, Venezuela, eles estão malucos com essa retórica, isso não é fato político que tem acontecido. Essa questão do MST, o MST responde pelos seus atos, o governo não é MST, e o MST não é governo. Todo mundo que praticar algum ato lícito ou desacordo com a lei vai ter que responder. Por exemplo, o deputado fala tanto da CPI aí, mas ele esquece de dizer para todos aqui que ele é um dos investigados sobre os atos criminosos que depredaram o nosso país e tentaram acabar com a nossa democracia. Isso é bom dizer, porque é o seguinte, ele comparou num debate que eu fiz com ele de manhã a CPI das joias contra a CPI dos atos terroristas em Brasília. Então ele tá indo para um terreno muito difícil, pelo seguinte, esses atos em Brasília tem 1000 pessoas presas. Ele quer dizer que na joia tem gente que tem que ser presa? Eu também concordo com ele, eu só não concordo com o Congresso Nacional tem que fazer CPI. O Congresso Nacional tem que debater os temas econômicos, votar as MPs que tem lá, do Minha Casa Minha Vida, mais médicos, tem que se debruçar sobre a reforma tributária para fazer o país crescer. Essa questão de ato criminoso, quem tem que investigar é a polícia e está fazendo isso muito bem, e eu tenho certeza que vai punir todos os culpados, seja aqueles que estiveram lá ou os que estiveram usando a rede social para incentivar de forma irresponsável e flertar com ditadura no nosso país mais uma vez. Vou começar também com o bom humor do meu colega, 100 dias sem governo. E eu vou começar dizendo que o presidente Lula, no dia que ele deveria passar informações, que realmente poderia mostrar o que tem feito, na verdade, ele pautou agressões, mais uma vez, ao presidente Bolsonaro, falou do 8 de janeiro, e mais uma vez eu peço aí para que todos que estejam assistindo em âmbito nacional, por que este governo é contra a CPMI do 8 de janeiro? Se justamente todos nós somos contra o vandalismo, contra o crime, por que não avançar essa pauta, já que incomodou tanto ele? Nós estamos num governo que usou até a narrativa do presidente Temer. O Brasil voltou a ter inflação, voltou a aumentar a gasolina, voltou a ter desemprego. Inclusive, o cenário nacional já está muito claro. A própria Folha de São Paulo já declarou que cerca de 70% dos brasileiros acreditam que o presidente Lula não vai entregar o que prometeu. E podemos começar em várias pautas. Ele tem um fator muito positivo, ele é um recordista. Aumentou os ministérios como nunca antes. 37 ministérios para acomodar o toma lá da cá. Sim, 37 ministérios, mais que qualquer país da América Latina. E não podemos comparar com nenhum país desenvolvido. França tem 16, Alemanha 16. Enfim, nós estamos tendo realmente um desgoverno, um projeto de poder, um projeto de vingança, onde um chefe de Estado raivoso já se pronunciou atacando o ex-presidente Temer, falando que era um golpe, deixando aí o Congresso Nacional, atacando também o Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal. Atacou e ataca o presidente Bolsonaro todos os dias. Atacou o senador Moro, que foi um dos juízes que condenaram ele em segunda instância. Então o presidente Lula realmente, para mim, está fazendo um péssimo governo, uma péssima gestão. Nós temos vários exemplos de crises em ministérios, de contradições,
falou que ia aumentar o salário mínimo e simplesmente foi um deboche, deu R$18 de aumento, isso não foi referente à inflação. Disse que não ia tributar o imposto de renda para quem tivesse salário abaixo de 5 mil, já está tributando quem tem 2 salários mínimos. Então a gente precisa realmente avaliar, ele precisa sair do palanque e começar a governar. Infelizmente eles não têm uma base no Congresso, por mais que estejam tentando dialogar com vários partidos, nenhum projeto hoje avançou, nenhuma pauta avança, e a gente fica realmente esperando com que o país que não quer saber de politicagem, esse sim possa avançar. Sobre o BNDES, que o nosso colega comentou, o BNDES não tem que investir em Cuba, não tem que investir na Venezuela, não tem que criar um gasoduto na Argentina. Nós temos inúmeras obras no Brasil para serem trabalhadas. Vamos olhar primeiro para o nosso solo, para os brasileiros. Nós precisamos sim avançar, inclusive amanhã na viagem, que eu faço questão, porque o colega tem uma ligação próxima com o MST, e hoje eu quero que ele me fale. Hoje, o líder do MST, João Pedro Stede, diz que vai invadir fazendas em todo o Brasil. O que este governo ou desgoverno vai fazer? Por isso que eu peço, temos que ter a CPI que vai investigar as invasões de propriedades privadas. Não podemos permitir esse tipo de crime. E foi dito hoje, mas amanhã ele vai para a China para vender o que também? O agronegócio. Sim, nós precisamos valorizar o nosso agronegócio, os produtores rurais. Então eu espero que este governo agora acorde, que não fique só criticando governos passados, mas principalmente mostre trabalho, porque ele, mais uma vez, ofereceu picanha e cerveja e não está dando nem abóbora. Eu creio que esses 100 primeiros dias têm mostrado uma outra dinâmica do governo do presidente Lula, principalmente nesse aspecto econômico, né? O Brasil voltou a circular as grandes rodas de negociação e discussão da política econômica e social no mundo, né? O presidente teve com as principais presidentes, agora vai à China, devia ter ido na semana passada, mas em função de uma pneumonia leve, adiou para essa semana. Tem apresentado ao mercado aqui propostas muito claras e pedagógicas, no sentido de garantir que o governo tem um compromisso fiscal, mas também um compromisso social, né? Já trouxe uma agenda desenvolvimentista, no sentido de recriar o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, com o vice-presidente Geraldo Alckmin à frente, colocar o BNDES mais uma vez para turbinar a nossa economia, anunciou recentemente um investimento de bilhões lá no estado de Natal na construção de usinas de energia eólica, que é energia limpa, renovável, ou seja, tem razão sim em ter essa grande expectativa, porque o Brasil agora tem sido visto de outra maneira pelos atores internacionais e também da política local, né? O projeto do arcabouço ofereceu ao mercado aí uma alternativa ao governo anterior, que inventava soluções milagrosas para controlar preço de combustível, né, para incentivar o crescimento da economia através do consumo por propostas eleitoreiras. Ao contrário, agora a gente está apresentando alternativas sólidas, né, com a retomada de novos programas, com Minha Casa Minha Vida, que não só garante a perspectiva da casa própria à população mais carente, mas também a retomada da construção civil na área de habitação popular, né, do crédito para as famílias poderem realizar os seus sonhos, e essa luta intensa aí com relação à política do Banco Central. Vamos lembrar que cada 1% desse juro aí a menos significa 60 bilhões no caixa do governo para poder garantir a atuação na política econômica. Além do que, o juro alto inviabiliza o crédito para as empresas e também para os trabalhadores, de poder fazer com que quem tem renda, quem tem salário, volte a consumir, volte a projetar o seu futuro e fazer com que a economia tenha um crescimento virtuoso mais uma vez. Por isso ele tem razão em estar muito entusiasmado com esses primeiros 100 dias de governo.